irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Amém? Amém. E diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Ora, muito me regozijei no Senhor, por reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos possam sentar em nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Apóstolo Paulo foi alguém muito moldado por Deus. E ele disse aqui, na sua carta aos Filipenses, como nós acabamos de ler, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Amém, Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, em outra versão, em Cristo Jesus. Ou seja, não se aflija por nada, por nenhuma situação, em nenhuma ocasião, mas apresente os seus pedidos de oração diante do Senhor. Coloque aquilo que você tem por necessidade em suas orações, suplicando ao Senhor com humildade e gratidão de coração, sendo grato em tudo, irmão, sem questionar aquilo que nós passamos ou vivemos, ainda que diante dos nossos olhos não possa não ser aquilo que nós desejamos passar naquele momento, ou que talvez achamos que não tenhamos condição de suportar. E quando assim o fizermos, a paz do Senhor, ela vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E nós teremos paz, irmãos. Quando nós colocarmos tudo isso diante do Senhor, então nós encontraremos paz, porque a paz do Senhor, ela independe da situação. Não é a ausência de problemas que nos dá paz, mas é a presença do Senhor que nos mantém paz, porque Ele é o Deus da paz. Assim como o apóstolo Paulo, irmãos, nós também somos moldados por Deus em todo o tempo. E a gente, conforme a gente vai aprendendo com o Senhor, conforme nós vamos amadurecendo no Senhor, a gente começa a aprender a deixar tudo, irmãos, diante dos pés do Senhor. E esse amadurecimento, esse aprendizado que nós temos na presença do Senhor, ele vai além daquilo que nós pensamos
sobre as questões materiais ou financeiras, mas em todos os aspectos das nossas vidas. Como Paulo disse aqui, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. A gente ouve muito esse texto, irmãos, com o intuito de dizer que nós podemos fazer todas as coisas. E nós bem podemos sim, mas dentro do contexto da palavra, aquilo que o Senhor nos fala, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, porque nós aprendemos dele, e porque nós aprendemos com ele, irmãos. Então nós somos capazes, porque ele nos capacita. E a nossa paz está nele. A nossa alegria está nele. A nossa vitória está nele. Tudo está nele, irmãos. Por isso nós somos capazes. E muitas vezes, irmãos, nós, como já foi mencionado aqui no altar nessa noite, a gente se esquece da grandeza de Deus. E a gente começa a se atropelar em meio a tantas coisas que nós nos esquecemos que a palavra do Senhor diz: há tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito em todas as coisas. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, irmãos. Eu não conheço as suas necessidades, nem as suas aflições, irmãos. Mas eu conheço um Deus que cura as aflições, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que abre porta onde não tem porta. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E a gente pode pensar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente pode pensar, irmãos, muitas vezes, que a gente não vai suportar e que aquela situação já se prolongou por muito tempo, mas quem somos nós, irmãos? O Senhor é o dono do tempo e Ele é sabedor de todas as coisas. Ele conhece a minha luta, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a minha dor, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a minha aflição, Ele conhece a sua aflição. Ele sabe dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, assim como conhece os seus sentimentos e os seus pensamentos. E o amor do Senhor por nós, irmãos, Ele é imensurável. E tudo aquilo, irmãos, que o Senhor diz na sua palavra, nós sabemos que é real. Nós sabemos que nós podemos sim todas as coisas no nosso Deus que nos fortalece. Mas nós sabemos também que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então tudo aquilo que nós passamos, ou aquilo que nós estamos passando, ou aquilo que nós viemos a passar, tudo há um propósito, irmãos. Não é em vão. Nós não estamos aqui e o nosso Deus não brinca, irmãos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não diria e não faria. E tudo aquilo que Ele disse, todas as suas promessas estão aqui, registradas uma por uma, irmãos, para que nós não venhamos nos esquecer de nenhuma delas. E aí a gente pode dizer, como muitas vezes a gente fica, mas eu estou abatido, eu estou passando por dificuldades. Mas aí a gente aprende aqui, com o apóstolo Paulo que diz aqui no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter em abundância, e em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Ou seja, eu fui ensinado tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. É o Senhor nos treinando, o Senhor nos habilitando, o Senhor nos instruindo, o Senhor nos capacitando, o Senhor nos forjando, aperfeiçoando o nosso caráter. E quando a gente conhece Deus de verdade, irmãos, Ele nos preenche, Ele nos enche do seu caráter. Então nós podemos viver o que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Som.
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí, irmãos, nós vemos claramente que esse poder, todas as coisas, não significa não precisar passar por tribulações. E também não significa que nós vamos vencê-las imediatamente quando elas chegam. Mas nós vamos suportá-las pacientemente, confiantemente, sabendo que a vitória do Senhor é certa e que ela chegará em tempo oportuno. Amém. Porque Deus é dono do tempo, irmãos. E o contentamento, irmãos, não está ligado à falta de condição para uma vida digna. Nós não estamos falando de uma carência contínua, todos os dias, não. Nós estamos falando do saber, sim, esperar com confiança no Senhor, exercendo a nossa fé e aguardando no Senhor até que as circunstâncias mudem, porque Ele é fiel. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Paulo disse que ele sabia como passar por escassez, assim também como sabia ter em abundância. Ou seja, tanto em uma circunstância enquanto a outra, nós temos que aprender a nos contentarmos. E não é o contentarmos no sentido de aceitarmos, é nos alegrarmos naquela condição, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que o Senhor jamais esquece de nós, irmãos. E nós temos que lembrar, como diz, perto está o Senhor. E quando a gente fala aqui, perto está o Senhor, irmãos, não é somente para que a gente tenha uma boa conduta, porque a gente sabe que enquanto cristão, o Senhor está sempre nos olhando. E as pessoas estão olhando para nós, e nós sabemos a responsabilidade do nome que nós carregamos, irmãos. Então a gente não deve jamais esquecer que o Senhor está perto, mas não somente por essa razão, mas sabendo também que o Senhor, Ele não nos abandona em tempo algum, irmãos. Quando nós estamos aqui, Ele está conosco. Quando estamos nas nossas casas, Ele está conosco. Quando estamos na rua, Ele está conosco. No nosso trabalho, Ele está conosco. Na escola, Ele está conosco. Em qualquer situação, Ele está conosco. No dia bom, Ele está conosco. No dia mau, Ele está conosco. O Senhor está conosco em todo o tempo. Ele disse que estaria conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos os dias, até a consumação do século. E eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós pode vivenciar isso. Nós podemos testemunhar isso, que Ele está conosco todos os dias. Acredita-se que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Filipe, ele estava preso. E a gente percebe que a alegria dele independia da situação. E é isso que nós temos que aprender, irmãos. Não é a situação que nos prende, irmãos. Não são as circunstâncias. Nós temos que nos alegrar e estar cientes que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Não se entristeça por aquilo que você vê, irmãos, aquilo que os olhos humanos possam te mostrar. O salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para lá que nós temos que olhar, irmãos. Os nossos olhos têm que então somente nos atentar no Senhor, porque é Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que nos dá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, irmãos, mas sim a confiança que nós temos no Deus da nossa vitória. E nós temos que aprender, irmãos, e nós só aprendemos quando nós somos postos à prova dessa confiança, irmãos. Mas a gente lembra que Deus é fiel, que Deus é perfeito e que Deus é justo, irmãos. Se eu questionar algo que está sobre a minha vida, então eu estou questionando a justiça de Deus. E nosso Deus é perfeito, justo e fiel. Amém, irmãos? Então eu não vou questionar
aquilo que eu possa viver. Porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. E ao longo da vida, irmãos, nós vamos enfrentar muitas situações. Nós vamos, em alguns momentos, nos sentir fracos. Muitas vezes nos sentimos incapazes de superar alguns desafios. Mas Deus está lá para nos fortalecer em todo o tempo, para enfrentarmos os desafios. E não importa o quão difícil possa parecer, irmãos, sempre podemos contar com o amor do Senhor, com a sua força. Tudo posso naquele que me fortalece. Não diz respeito ao poder conquistar todas as coisas, irmãos, como os pregadores modernos pregam, mas sim ao poder enfrentar e suportar todas as situações em Cristo, porque Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Com Paulo a gente aprende, irmãos, não somente que o Senhor, Ele é a fonte e o sustento das nossas vidas. E quando a gente fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nós estamos aprendendo que tudo que nós precisamos, irmãos, é confiar no Senhor Jesus. Amém. Tudo que a gente precisa na nossa vida, irmãos, é ter confiança no Deus a quem nós servimos. Amém. E manter a nossa fé, irmãos, firmada nele, sabendo que Ele sempre vai nos enviar socorro daquilo que nós precisamos em toda e qualquer circunstância. Amém. Não se aflija com as situações humanas, irmãos. Lembre-se que fiel é o Deus a quem nós servimos e fiel é aquele que nos prometeu. Não se preocupe. Guarde o seu coração em Cristo Jesus, porque nós temos um Deus bondoso que cuida e que se importa comigo e com você. Que o Senhor possa falar mais em cada um dos nossos corações, irmãos. E eu agradeço a oportunidade e as palmas vão ao Senhor.